Hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021. E no nosso devocional de hoje, onde ainda estamos tratando do tema resolução de conflitos, nós vamos estar encerrando o nosso estudo acerca das atitudes internas, atitudes pecaminosas que prejudicam a nossa capacidade de resolver conflitos biblicamente. Vimos que além dos problemas com posturas não bíblicas e também de pessoas problemáticas em Provérbios, nossas atitudes internas podem impedir ou frustrar nossa capacidade de solucionar conflitos à maneira de Deus. Nós já vimos como atitudes internas pecaminosas o medo, a amargura, a atitude defensiva, a falsidade, o desdém, o desprezo, a suspeita e o ódio. E hoje nós veremos a aspereza, a irracionalidade e a falta de compaixão. Vamos iniciar com aspereza. Um exemplo clássico de aspereza pode ser visto no conflito entre as duas esposas de Abrão. Em Gênesis capítulo 16, versículos 3 a 6, nós lemos: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele a possuiu, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. A raiz desse termo hebraico para áspero diz respeito ao efeito exigido por um jugo excessivamente pesado, que é difícil de suportar. Está associado às características de alguém que é duro, teimoso. A expressão que nós encontramos em algumas versões da Bíblia é dura cerviz, áspero, rude, cruel. Pare agora e pense: será que as pessoas que normalmente estão contra você em conflito lhe enxergam como uma pessoa áspera? Como Deus lhe vê? Deus lhe vê como uma pessoa áspera? Eu vou mencionar aqui algumas maneiras comuns como somos ásperos ao lidarmos com outras pessoas. Primeiro, a má vontade para examinar pedidos ou apelos feitos por pessoas a nós. Uma outra demonstração de aspereza é reagir ao nosso interlocutor de maneira descortês ou arrogante. Ter uma atitude crítica, uma atitude condenável, inflexível, é uma forma de ser áspero. Ter expectativas irreais da pessoa com quem nós estamos tendo um conflito, exigir muito delas, é uma atitude de aspereza. Ser intolerante aos comportamentos bem pessoais e próprios dos nossos interlocutores e que não são pecaminosos. Apenas são hábitos, são trejeitos, são formas diferentes deles se comportarem que nos incomodam. Isso demonstra aspereza também. Estar injustamente desconfiado
do seu oponente, em vez de confiar nele, é um tipo de aspereza. Insultar o nosso interlocutor, recusar olhar nos olhos do nosso interlocutor, recusar sorrir para ele, é uma atitude de desrespeito, é uma atitude de aspereza. E, finalmente, ter uma atitude impaciente com o nosso interlocutor. E aí vem uma pergunta: qual é o antídoto para a aspereza? E a resposta o remédio é a brandura, a tolerância. Vejamos agora a segunda das atitudes de hoje que pode nos impedir ou nos prejudicar de resolver conflitos. Nós vamos agora observar o que é a irracionalidade. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, irmãos. A sabedoria de Deus é aberta à persuasão, isto é, está disposta a ceder. Veja o que nos diz Tiago no capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Se eu perguntasse a você, com relação ao seu último conflito, como foi a sua postura diante deste conflito? Quão tratável você foi com relação ao seu oponente no último conflito que você teve, mais recentemente? Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para a sua postura, para a sua atitude diante desta pessoa? Existem, na verdade, duas palavras que conotam razoabilidade e uma disposição para considerar o ponto de vista da outra pessoa. Primeiramente, a palavra indulgente, que significa pronto para ceder. Diz respeito à prontidão de ceder à sua própria vontade em coisas que não são essenciais. A outra palavra é indulgência. Indulgência é a disposição de ser ensinado e até de mudar de ideia pela palavra implantada, que é capaz de salvar a alma de alguém, conforme nos diz Tiago no capítulo 1, versículo 21. O termo que segue é tratável. Novamente, esta palavra sugere ser aberto para a razão, disposto a ouvir e facilmente persuadido. Esta é a mentalidade que normalmente incorpora em você nos seus conflitos? Ou as pessoas com quem você entra em conflito dizem que você é um tipo de pessoa teimosa, cabeça dura, inflexível? E, finalmente, vejamos a terceira atitude interna que nós queremos apresentar aos irmãos hoje, que dificulta a nossa resolução de conflitos, que é a falta de compaixão. A sabedoria que Tiago descreve aqui em Tiago capítulo 3 é também repleta de misericórdia e bons frutos. Ela não é a única palavra que pode ser traduzida por compaixão. Embora haja uma distinção de significado entre essas palavras, elas se sobrepõem o suficiente para satisfazer os nossos propósitos. A grande ideia a respeito da misericórdia ou compaixão é que ela não somente sente a dor
associada aos problemas dos outros, mas também toma a iniciativa para ajudar e resolver esses problemas, se for possível. Ela não endurece seu coração para os interesses do seu oponente. Em vez disso, esta pessoa que é cheia de misericórdia procura uma maneira de lidar biblicamente com as pessoas com quem está em conflito. Esta pessoa demonstra bondade e interesse por aqueles que estão passando por necessidades graves. Uma pessoa misericordiosa não perde de vista o fato de que a misericórdia triunfa sobre o julgamento e que a ela será demonstrada misericórdia conforme a medida que ela mostrou misericórdia. Tiago 2, versículo 13 nos diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Eu quero encerrar desafiando você a se examinar sinceramente. Reveja estes devocionais, identifique aquelas atitudes internas que lhe têm prejudicado na resolução dos seus conflitos. E a seguir, com o espírito de oração, anote num caderno de oração essas atitudes e se dispone a trabalhar. Peça ajuda de alguém da sua confiança. Pode ser o seu cônjuge, o irmão mais velho, um parceiro de oração, a quem você possa também prestar contas. Lembrem-se, irmãos, pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos de nos encorajar continuamente. E eu desafio você a estar se dispondo com sinceridade de coração a buscar uma vida que agrade ao Senhor. Exercita-te na piedade. Busca uma vida que seja, de fato, agradável ao Senhor. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.